convidar você para já ir abrindo a sua palavra. O texto é muito difícil de achar, muito difícil. Né? A terceira carta de João. Né? Terceira carta de João. Está lá no final da sua Bíblia, do ladinho de Apocalipse, né? Terceira carta de João. E logo no início aí, eu acho que é muito legal a gente olhar essa visão que João nos passa. Quem nunca teve o hábito de ler a Bíblia constantemente, eu falo sempre, olha, comece pelas cartas de João. O 1 João, o 2 João, o 3 João. João fala de uma forma tão carinhosa, fala assim, filhinho, né? Nossa, sou eu, né? Filhinho, né? Uma coisa gostosa. Depois você lê o Evangelho de João, que ele dá sequência a essa visão carinhosa, né? E por último, então, aí você começaria lendo, de repente, um dos evangelhos, começa por Mateus, depois Marcos e Lucas. E aí, depois que você fez isso, você já tem o cerne do que seria o princípio cristão. O primeiro evangelho a ser escrito é o evangelho de Marcos. Marcos escreve um evangelho curto, conciso, né? É um resumão, né? Bem ali concentrado. Então, aquele choque assim né? Com Marcos. Depois que Marcos escreveu, aí os outros criaram coragem e começaram a escrever também. Aí Mateus escreve, depois Lucas. Lucas é um historiador, um médico. Tem milagres em Lucas que não tem em nenhum dos evangelhos. Ele é um médico, ele olha, ele vê os milagres de Jesus, ele analisa, tem uma outra análise crítica como médico, né? E aí vem João. João é o último evangelho a ser escrito. João, ele tinha uma característica, como falei, carinhosa, me chamar a mim, a você de filhinho, né? Mas João, ele tem uma densidade teológica, bíblica, muito forte. Não se engane, João o chama de filhinho, então é a aguinha com açúcar para mim começar. Não. João é denso e é muito profundo. Ele já entra arrasando, né? Não fala da genealogia de Jesus nem nada, fala, no princípio era o verbo, pronto, já começa por aí, né? Ele já vem trabalhando com o nosso coração e é muito importante. A partir daí a gente começa a ter uma visão mais clara do que é ser cristão. Eu acho que hoje a gente está vivendo uma crise de identidade muito grande. E por muito tempo, ser protestante trazia para mim uma identidade. Uma identidade de um povo, de um grupo de pessoas que tinha um testemunho a ser dado. Mas com o tempo esse grupo de protestantes acabou, não sei, escorregando aí um pouco na história, tal, saiu um pouco da curva, pegou acostamento, não sei o que aconteceu, né? E aí atropelou algumas placas, meu Deus do céu, né? E aí, o que aconteceu? Os evangélicos acabaram assumindo esse papel. Estou falando de história, né? E aí nós temos a história do Henri Dunant, o fundador da Cruz Vermelha. Henri Dunant que fundou essa visão evangélica. Ele fundou a Igreja Evangélica Livre. Ele achava, né, olha, a Igreja Protestante já não está mais falando a língua das pessoas, do povão, sabe o povão, né? Está falando para os intelectuais, mas não está falando para o povão, para mim, para você, né? Feijão com arroz, segunda a sexta, ele está muito distante disso. E ele vem com essa ideia da igreja evangélica para que a igreja se aproximasse mais das pessoas, e as pessoas tivessem mais intimidade, mais relação, mais aquela coisa da troca de experiências mesmo, né? E aí a igreja deu uma guinada. Ele começa com a igreja da Péguisserie, depois ele abre a igreja do Ratoir como sendo um ponto de pregação. É bonita a história, muito legal. E a ideia é que em o Ratoir se fosse formado em um seminário
para os novos pastores. Vamos preparar os novos pastores, porque o pastor que estudou na protestante vai vir com essa ideia meio arcaica, né? Então, os novos pastores vão ter uma nova visão, uma nova profundidade, uma nova dinâmica. E aí começou essa ideia. E aí, a partir daí, a igreja evangélica começa a tomar o seu peso, exercer a sua influência na sociedade, que foi tremendamente importante. Você vê filósofos falando sobre esse momento da transformação que aconteceu. Mas a igreja evangélica também deu as suas derrapadas, né? Veio a igreja pentecostal, né? Aí começou os grupos pentecostais, depois os grupos neopentecostais. E hoje você olha assim e fala assim, rapaz, o que é isso? Está meio difícil. E hoje as pessoas estão voltando ao primeiro amor. Ser evangelho, na raiz do termo. Guardar os evangelhos. Voltar ao primeiro amor. Eu acho que esse é o princípio nosso. Voltar a sermos protestantes de verdade, não Nutella, né, mas de raiz, né? Protestantes de verdade, e exercermos o nosso papel dentro da sociedade. O que eu quero falar com vocês hoje tem tudo a ver sobre isso que eu dei na introdução. Porque João vai falar comigo e com você sobre a necessidade de nós termos uma visão um pouco mais acurada. E quando a gente começa a querer ter uma visão um pouco mais acurada, sair assim do basicão, né? A gente começa a estudar, a ler e começa a ver que tem coisas que estão acontecendo ao nosso redor e a gente não percebeu de cara. E João aqui, essa terceira carta de João, ele estabelece uma relação que para mim é muito profunda. Ele começa dizendo lá, né, o presbítero, que é, no caso, João, né, o ancião, né, o presbítero ao amado Gaio. Então ele escreve a carta, a princípio, para essa pessoa chamada Gaio, que está em uma das igrejas evangélicas, uma das igrejas primitivas ali. E ele diz, a quem eu amo na verdade. E ele diz, esse é o ponto forte desse texto, versículo 2. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Essa relação me encanta, me chamou a atenção. Qual a relação que você consegue estabelecer entre a medicina, a psicologia e a economia? A saúde e a psicologia, por questões de consequência natural, né, você consegue trazer bem essa linha, né? Houve um momento que o médico, ele olhava para mim e para você, e ele achava que ele era um deus. Então ele atendia você em pé, e ele falava, sim, o que você tem? O que você está sentindo? Toma esse remédio aqui e vai embora. E a psicologia veio para transformar esse processo e trazer uma mudança de visão, que às vezes você vai ao médico, mas o seu problema não é médico. Às vezes o seu problema pode ser psicológico, problemas que você está sofrendo emocionalmente, na sua psique. Às vezes pode ser social. O médico dá a receita, toma esse remédio. O cara não tem dinheiro para comprar pão. O cara não tem dinheiro para comprar feijão. Aí o cara passa um remédio caro para dedéu, né? Que ele sabe que aquele remédio sempre foi caro, né? E aí você fala assim, mas eu não estou sem dinheiro para comprar, eu vou comprar remédio, vai ficar difícil, né? Então, quando eu fui fazer o mestrado no Brasil, nessa área, a gente estabeleceu uma ideia de uma equipe multidisciplinar. Então tinha que ser um médico, lógico,
né, o médico presente, mas tem que ter um psicólogo para trabalhar a área da psique, que aí tem a razão, tem a emoção, tem os desejos, tem a nossa memória. Tudo isso está englobado aí na área da psique, da alma. Tem que ter um sociólogo, tem que ter um agente social, um assistente social, tem que ter uma pessoa nessa área social para compor esse processo, né, e trabalhar esse processo com a pessoa. Às vezes a pessoa está precisando de alguma coisa que ela pode, de repente, ela pode plantar no quintal da casa dela, fazer um remedinho caseiro e aquilo vai ajudar a vida dela, né? E eu entrei nessa ideia e falei assim, é legal isso que vocês estão falando aí, mas eu acho que tem que ter um pastor. Aí eu quase apanhei, né? Pastor não, tudo menos pastor. Não, vocês estão falando de a parte física, vocês estão falando da parte da alma, da psique, mas vocês esqueceram a parte espiritual. Tem que ter a parte espiritual. Nós somos compostos, né? Paulo diz na Tessalonicenses, né? De corpo, alma e espírito. Então a gente tem que ter as três áreas trabalhando aí. Mas, buscando referenciais nisso, eu me deparei, sabe quando a gente se choca com esse texto? E eu falei assim, cara, que relação interessante que João faz aqui. Ele fala, né, carinhosamente, amado, acima de tudo, faço votos, por quê? Pela tua prosperidade. É econômico isso. Eles falam de prosperidade, não sei infantil, né? São prosperidade econômica aqui. Faço votos pela tua prosperidade. Mas se a gente parasse aqui, nós vamos parar numa ideia de, assim, de uma teologia meio, né, de ganhar vantagens, né? A teologia da prosperidade abarca esse princípio aí, que o pessoal sempre tem que ser rico, forte, poderoso, 4 carros parados na garagem, né? Se você não tem isso, tem alguma coisa errada na sua vida, tem pecado oculto, né? É uma coisa assim que eles vão dar uma desculpinha para fingir que você não é abençoado. Não é verdade. Mas a relação que ele trabalha aqui não para aqui. Faço votos pela tua prosperidade e saúde. Quando está falando de saúde aqui, a palavra no grego é aquela palavra que dá origem à medicina. É uma saúde física, é uma restauração física. Ele está preocupado aqui com as nossas ações físicas. Se eu não tenho saúde física para levantar, para baixar, para esticar o braço, alguma coisa não está legal. Então ele faz uma relação aqui, faço votos pela tua prosperidade e saúde. Tudo bem aqui? Mas ele continua, assim como. É uma comparação. Tudo isso é importante. Mas ele põe na ponta, assim como é próspera a tua alma. Ou seja, se não for próspera a tua alma, você não vai ser próspero, você não vai ter saúde física. Isso, quando eu descobri, foi muito interessante, que na época, já tinha alguns anos, o bispo me convidou para ir para um congresso de médicos. Aí eu falei, bispo, o que eu vou fazer lá, bispo? Você se vira, você está fazendo psicologia, vai lá e fala alguma coisa com eles. E aí eu dei de cara com esse texto, eu falei, é esse texto que eu vou usar para eles. E eu toquei fogo no congresso. Os médicos ficaram tudo doidos comigo. E eu acho que é isso que é interessante, porque a gente tem que tirar as pessoas da sua zona de conforto. João aqui estabelece um princípio há 2000 anos atrás. Nossa, e a gente não evoluiu nada de lá para cá? Talvez não, né? Mas vou fazer coisa que assim, né? E ele fala aqui uma coisa muito importante, que essa relação tem tudo a ver. A gente às vezes quer botar cada um na sua caixinha, né? No seu compartimentozinho, né? No seu quadradinho, né? E
João acaba arrasando aqui, porque ele faz uma comparação. Se a sua alma não for próspera, você vai ter problema na saúde física e você vai ter problemas econômicos. Quando eu penso naquela relação de equipe multidisciplinar, né? Se eu entreguei a minha vida para Jesus e eu era alcoólatra, eu era drogado, a minha vida mudou. E aos poucos isso foi desaparecendo da minha vida. Eu já falei isso em várias igrejas, eu prefiro ter assim, um fumante, 50 fumantes a um fofoqueiro, né? Porque o fofoqueiro é mais confusão, né? Mas o fumante, o alcoólatra, o drogado, quem quer que seja, ele mudou a vida dele, começa a mudar, os seus valores mudam. E ele deixa de gastar dinheiro nisso. Então é uma transformação econômica também. Então quando a gente começa a pensar nessa relação ser próspera a minha alma, tem tudo a ver com a minha saúde física e tem tudo a ver com a minha questão econômica. Muita coisa na minha vida mudou. Porque eu agora não preciso mais da bebida para ficar alegre. Eu sou alegre. Às vezes até demais, né? Mas a gente, né, pastor fala demais, né? E o que mudou? Foi aqui dentro. Aqui dentro muda. Eu acho que isso é importante nesse momento que nós estamos vivenciando. Eu queria que você falasse com as pessoas ao seu redor sobre isso. Isso se chama discipulado. Você conversasse com as pessoas, olha, essa relação tem tudo a ver. E essa relação fala muito de mim. Porque houve uma transformação na minha alma. Assim como é próspera a minha alma, eu começo a ter uma saúde física diferente e eu começo a ter uma situação econômica diferente. Porque os meus valores mudaram. A pessoa que antes gastava dinheiro em coisas fúteis, banais, ela começa, porque ela mudou o coração dela, porque houve uma transformação na vida dela, ela já não mais se apega a essas coisas, porque já não tem mais valor. Não tem mais prazer. Não tem mais sentido. Por que eu vou gastar nisso, sendo que com esse dinheiro posso dizer tantas outras coisas que são muito mais legais? E a gente começa então a ter uma nova visão de vida. E esse texto de João, eu queria que vocês lessem comigo, a gente vai trabalhar ele hoje, mas eu queria que você chegasse em casa e lesse de novo o texto. Depois do sermão, chegar em casa, você pegar o texto e ler de novo. Eu creio que o Espírito Santo fala com a gente. Isso vai trazer um novo significado para você. E nesse texto ele fala de uma coisa que eu sempre acreditei. Que nem todas as pessoas que estão na igreja são salvas. Pastor, e agora? Eu estou vindo da igreja pensando que eu vou ser salvo, você está dizendo um negócio desse, estou chocado. Porque a gente pensa que todo mundo que está na igreja é santo, é perfeito, é maravilhoso, né? É cheiroso, nem todo mundo, né? E a gente começa a perceber o que é participar de uma igreja séria, uma igreja comprometida. Ela vai acolher a todos. Todos são importantes. Todos são importantes para o Senhor Jesus. E cada um de nós temos graus diferentes de áreas, de coisas, de situações que precisam ser transformadas. E aí Deus vai transformando o nosso coração, o meu, o seu coração, a cada um de nós.
João, ele abre esse texto falando de Gaio, né, que é o primeiro foco dele, mas ele tem mais duas pessoas que ele vai citar nesse texto. E é um capítulo só, né, curtinho, não tem para você dizer assim, estou com preguiça de ler. É rapidinho, né? E é interessante, você começa então olhando para o texto, você começa a entender que tem três pessoas nessa comunidade que ele vai citar. O primeiro dele é Gaio, depois ele vai citar a Diótrefes, né? Quem quiser escolher um nome para o filho aí, né? Diótrefes e Demétrios. Eu já tive alguns Demétrios na igreja. Gaio e Diótrefes não, mas eu penso, né? Mas ele fala, a cada uma dessas três pessoas, ele fala de uma forma diferente. E isso começa, então, a levar a mim e a você a pensarmos diferente. Porque nem todo mundo que está na igreja é a igreja. Eu quero explicar um pouco isso melhor. Lutero, ele tinha uma visão, voltando à raiz protestante aqui, né? Lutero tinha uma visão da igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível é a igreja que eu e você conhecemos, batista, metodista, presbiteriana, luterana, né, Assembleia de Deus, e agora tem nomes cada vez mais esdrúxulos, né? Ok. Essas são as igrejas visíveis. Mas nem todo mundo que está dentro dessas igrejas visíveis é salvo. Tem gente que está dentro da igreja batista, mas não é salvo. Tem gente que está dentro da igreja católica, mas não é salvo. Tem gente que está dentro da igreja presbiteriana, mas não é salvo. Ai, meu Deus, é presbiteriano, é predestinado, né? Não, não é predestinado, né? E tem gente que está lá e é salvo. E aí Lutero fala da igreja invisível. A igreja invisível são aqueles e aquelas que estão se comprometendo de coração a servir a Deus. Não para sair bonito na foto, né? Não para ter status de crente, de evangélico, não para dizer, ele é mais santo do que o outro, né? Não é, né? Mas a igreja invisível é aquela que está se comportando diferentemente na sociedade, servindo a Deus com alegria. Então você tem igrejas visíveis e você tem a igreja invisível, que é a igreja verdadeira. Porque nenhuma igreja salva. Ai, meu Deus, outro escândalo hoje, né? Então essa igreja aqui não salva. Não salva. A igreja evangélica não salva, a igreja presbiteriana não salva, a igreja metodista não salva, a igreja católica não salva, né? A igreja batista não salva, né? Os irmãos pentecostais, né? As igrejas pentecostais também não salva. E agora? Quem salva é Jesus. Então, quando eu estou dentro da igreja invisível, eu tenho essa concepção de que não importa onde eu estou, mas quem eu sou. O meu coração foi entregue para Jesus. A minha vida foi entregue para Jesus. E a partir daquele momento, muitas coisas que eu pensava, eu parei de pensar. Muitas coisas que eu gostava, eu parei de gostar. Muitas coisas que eu fazia, eu parei de fazer. Por que você fez isso? Porque é pecado? Porque você vai para o inferno de cabeça para baixo? Não. Porque eu mudei. Porque não sinto mais prazer nisso. Não é porque é lei, porque alguém me obrigou. Não sou obrigado a nada. Essa é uma igreja que visa que eu e você não somos obrigados a nada. Eu não sou obrigado a dar minha oferta. Eu não sou obrigado a dar meu dízimo. Eu não sou obrigado a ficar de pé quando alguém fala para mim ficar de pé. Eu não sou obrigado a bater palma. Eu não sou obrigado a nada. Eu faço porque eu amo, porque eu tenho prazer, porque eu gosto,
porque eu sinto alegria, eu estou alegre, então eu bato palma, eu estou alegre, eu me levanto, eu louvo a Deus. Eu estou cansado, eu sinto, e isso não é pecado, entende? A mudança acontece aqui dentro, no meu e no seu coração. Quando começa a entender isso, começa a entender o que é realmente ser igreja. Participar dessa igreja. Entender-me e entender o meu redor, o que é essa igreja. Uma igreja que te cobra, né? Que te oprime, que te escraviza, não é igreja, uma ditadora, né? Um ditador sobre a sua vida, né? E a igreja vem para me auxiliar, para me fortalecer, para me ajudar, para me renovar, para ver minhas dores eu sentir um alívio, para no meu júbilo, na minha alegria, eu sentir prazer e paz. Isso é ser igreja. E João, então, aqui nesse estabelecimento saudável, que ele fala de faço votos, né, que você seja próspero e tenha saúde, assim como é próspera a tua alma. Na consecução, versículo 3, ele diz, porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade. De quem está falando? De Gaio. Ele começa, está lá no texto, né? Ele começa a falar de Gaio, ele está falando de Gaio aqui. Então, quem é esse Gaio? Gaio ele tem uma verdade. Ele tem princípios de verdade aqui. Ele tem uma vida que ele não é aquela coisa, eu faço o que eu falo e não faço o que eu faço, né? Não, ele faz e ele fala e ele é coerente com o que ele fala e o que ele faz. Ele tem uma verdade. Eu não sou dono da verdade, você não é dono da verdade. Quem é a verdade? A verdade é Jesus. Só Jesus pode encarnar a verdade. Quando alguém fala assim, eu tenho as minhas verdades, você é um mané. Né? A verdade é Jesus, e só Jesus cabe nesse princípio profundo, filosófico, e pode gastar horas aqui conversando sobre isso. Mas ele diz que testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Ele fala que então essa pessoa tem um andar. Mas então o pastor ele anda diferente do que os outros, tá? Não, ele tem um andar de verdade. O andar dele, na verdade, é um testemunho. Ele tem um testemunho que ele procura, mesmo diante dos seus erros, das suas falhas, dos seus pecados, né? Dos seus devaneios, ele procura pelo menos, né? Olha, eu tento ser coerente. Quando eu não estou sendo coerente, eu digo, olha, eu não fui coerente, errei, pequei, falhei, né? Não devia ter feito isso, não devia ter falado aquilo. Mas ele procura, então, dentro dessa coerência de verdade, ele procura viver essa coerência de verdade. E ele diz aqui, João, né? Não tem um maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Ele está dizendo aqui que ele vê uma transformação, não somente na vida de Gaio, mas naqueles que circundam o Gaio. Então, eles começam a vivenciar esse princípio. É contaminante, é saudável, é encorajador. Então, as pessoas ao redor dele começam a sentir esse prazer de viver, de andar na verdade. Versículo 5. Amado, procedes fielmente em tudo. Procedes fielmente naquilo que praticas com os irmãos. Então, ele está dizendo aqui que Gaio, ele tenta esse princípio de fidelidade, ser fiel aos meus princípios. Se eu sou cristão, eu não vou abrir uma fábrica de cigarro. Embora vai dar muito dinheiro, mas não é meu princípio como cristão, entendeu? Se eu sou cristão, eu não vou abrir uma fábrica de bebida alcoólica, porque, olha, não tem problema, alguém pode beber, tomar um copo, tem na Bíblia, né?
O próprio Paulo fala assim, tome um copo de vinho, né? Um copo tudo bem, uma garrafa já não, né? Aí você começa a caminhar para outro caminho, né? Então, ele tenta, né? E ele procura viver, né? Dentro desse princípio de fidelidade, ser fiel àquilo que ele acredita, aquilo que ele pensa, aquilo que ele sonha, aquilo que ele projeta. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com seus irmãos, e especialmente para com os estranhos. Então, olha que legal, ele não tem um prejuízo, não tem um preconceito. Ele não olha para o estranho, para o estrangeiro, para o imigrante, para aquele que não é do minha patota, que não faz parte da minha turminha, né? E ele não olha diferentemente. Não, você também é bem-vindo. Você também é bem-vindo a fazer parte e estar conosco nessa mesma visão. E aí, versículo 6, ele diz, aos quais diante da igreja testificaram do teu amor, aos quais, se os encaminhares na sua viagem de um modo digno de Deus, bem farás. Versículo 6, né? O que João está dizendo aqui? Ele fala de princípios de verdade, viver uma vida de verdade. Ele fala de princípios de fidelidade, ser fiel àquilo que eu acredito. Procurar viver aquilo que eu realmente falo, aquilo que eu prego, aquilo que eu creio. E ele fala aqui de princípios de amor para com o outro, para com o meu próximo. E esse amor não é aquele amor vazio, né? Gosto muito de você, Daniel, você é muito legal, mas não tenho nenhum tipo de relacionamento com você. O princípio de amor aqui acaba se concretizando na hospitalidade, porque ele é especialmente para com os estranhos, então ele tem uma hospitalidade de receber, de acolher, de apoiar, de ajudar. Isso é o princípio cristão para cada um de nós, né? Versículo 6, eles testificaram do teu amor, então as pessoas começam a testificar que isso é verdade, não é uma coisa que, eu acho que eu sou maravilhoso, eu me olho no espelho todo dia, faço espelho meu, quem é mais bonito do que eu, né? Não, outras pessoas estão testificando a mesma coisa, né? Ao quais, se os encaminhares na sua viagem de um modo digno de Deus, bem farás. Eu queria que vocês começassem a pensar nesse ano o que é ser cristão. O primeiro princípio de ser cristão é ser salvo, ter a graça de ter entregue o seu coração para Jesus. Wesley, ele tinha, 5 perguntas que ele fazia para uma pessoa que ele encontrava pela primeira vez. A primeira delas foi assim, tens a graça? Você é salvo em Jesus? Aí o camarada, eu sou salvo em Jesus, gosto dele pra caramba, um cara legal, muito bacana, gostei muito de Jesus, muito legal. Pra você, legal, você é salvo em Jesus. Quem é salvo em Jesus, quem tem a graça, tem que ter a plenitude do Espírito, o batismo com o Espírito Santo, o derramamento do Espírito, tem que ser batizado pelo Espírito Santo, entendeu? Tem que ter a comunhão com o Espírito Santo. Você é salvo, então você tem o batismo com o Espírito Santo? Aí o camarada, eu tenho batismo, eu tenho, sou batizado. Ele não perguntava se falava em línguas. Tens o batismo com o Espírito Santo? Aí o camarada, não tenho batismo. Ok, que legal. Quem é salvo e quem é batizado pelo Espírito Santo tem dons. Você tem dons do Espírito Santo? Porque quem foi salvo e quem foi batizado pelo Espírito Santo tem dons. Tem os dons do Espírito Santo? E aí o camarada começava a coçar a cabeça, não tem.
tenho dom, eu tenho muito dom, cara, eu não sei de dom, cara, meu nome é dom, eu só sei de dom, cara. Então, que bom, quem é salvo, quem é batizado pelo Espírito Santo, tem dons, tem frutos. Tem os frutos do Espírito? Tem fruto da sua vida? Sua vida tem dado fruto? Faz diferença? Tem fruto na sua vida? Aí o cara, não, tem fruto, claro, tem fruto. Tem umas bananas, tem umas maçãs, tem laranja, mas tem fruto, tem fruto. Que bom, essa que dizia. Quem é salvo, quem é batizado pelo Espírito Santo, quem tem dons, quem tem frutos, tem testemunho. Tem quem testemunhe tudo isso que você está me dizendo? Tem testemunha de que você está dando fruto? E essa é a pergunta que passa aqui João, né? Os quais, diante da igreja, testificaram do teu amor. Ou seja, João não está falando de Gaio porque Gaio é legal. João está falando de Gaio porque teve gente que veio falar para João, olha, Gaio é legal. Gaio é de Deus. Gaio dá fruto. Gaio está fazendo diferença. E aí você vê a outra visão, que não é ser crente importante, é ser cristão de verdade. E aí muda tudo. Porque eu posso não estar na igreja que está na crista da onda, mas eu sou a igreja. E isso é o que é mais importante. Não é estar na igreja que está na crista da onda, mas é ser a igreja. Estar louvando a Deus com o meu testemunho. E aí, para fazer a contraposição, a partir do versículo 9, então, ele cita uma segunda pessoa, Diótrefes. E o que ele fala de Diótrefes? Versículo 9. Escrevi alguma coisa à igreja. Mas Diótrefes, olha lá, tem sempre um Diótrefes na igreja, gente, você vai ver, olha lá. Mas Diótrefes, que gosta de ter entre eles a primazia, que gosta de ser o primeiro, sabe, ser valorizado dentro da igreja, ser mais importante que os outros, vocês são réis mortais, não chegaram no meu nível de santidade, entendeu? Tem sempre um Diótrefes, né? Gosta de ter entre eles a primazia, não os recebe. Ué, Gaio recebe. Gaio tem amor, tem hospitalidade. Diótrefes não recebe, não. O que eu vou ganhar com isso? Quem é você? Você faz o quê? Quanto você ganha por mês? Quantos carros você para na sua garagem? Entendeu? Não tem. Então, não interessa. Pelo que, se eu aí for, olha só João agora, trarei à memória as obras que ele faz. Jogar, né? No ventilador aqui, ó. Vai ficar feio para você, cara. O negócio vai fechar aqui, ó. Vai fechar o tempo. Proferindo contra nós palavras maliciosas. Então, o Diótrefes é o que é? Fofoqueiro. Fala mal de João. Você sabe que ele começa a olhar para o texto e começa a ver a coisa pormenorizada? E não contente com isso, olha, Diótrefes já pisou na bola, não é assim, não gosta de receber as pessoas, não é amoroso, fofoqueiro, né? Fala mal dos irmãos, e não contente com isso, ele não somente deixa de receber os irmãos, mas aos que querem receber, olha só, pedra de tropeço, aqui ó, aos que querem receber, ele proíbe de o fazerem. Não, você não pode receber essa pessoa na sua casa, não, você tem que falar primeiro comigo, cara, não é assim não, ó. Primeiro começa comigo, eu vou conversar com Deus, se Deus autorizar, eu autorizo você, e você pode fazer, senão você não faz. É Diótrefes, proíbe de os fazerem e ainda os exclui da igreja. Se você fizer, vai descer um raio na sua cabeça, né? E você vai sair da igreja.
Vou botar para você para fora da igreja, excluir da igreja. Versículo 11. Amado, não imites o mal, mas o bem. Não imites o que é mal, senão o que é bom. O que o João está dizendo aqui para mim e para você? Tem sempre um diótrefes na igreja. Mas ele é o exemplo do mau exemplo. Não é para seguir o exemplo. Ele é o exemplo de que assim, esse camarada ainda não aceitou Jesus, né? Não imites o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Parece tão simples, né? A gente olha para algumas pessoas dentro da comunidade dando mau testemunho e fala, essa igreja não é boa. Pô, aquela pessoa não é boa, gente. O resto que está lá não tem culpa dos erros desse diótrefes, que sempre tem um diótrefes dentro da comunidade. E a gente tem que separar isso. E tem que olhar que esses diótrefes ainda precisa comer muito feijão com arroz, né? Tomar muita sopinha, canjinha, né? E ainda precisa aprender muito na palavra. Mas está lá, ele se acha, ele tem a primazia, ele dá palpite na vida dos irmãos, ele proíbe os irmãos de fazer as coisas, porque ele acha que ele tem a verdade. Ele acha que ele sabe todas as coisas, né? A gente brincava quando ele era mais novo, né? Fulano sabe tudo, né? Mas não passa de um cabeçudo, né? Então é bem por aí esse princípio, né? Então o que este Diótrefes mostra para mim e para você? Em contraposição a Gaio. Diótrefes é vaidoso, ele se acha, é arrogante. Diótrefes, ele não tem hospitalidade, não tem amor ao próximo, ele faz mal às pessoas. Sabe, é uma pessoa que eu vou começar a conversar com ela e não quero ficar conversando com ela, porque me faz mal. Eu não gosto de conversar com essa pessoa, né? Ele tem palavras maldosas, ele é caluniador, ele é fofoqueiro, ele é mentiroso. Fala, mas pastor, essa pessoa está na igreja? Está. João está dizendo que está. Não sou eu que estou dizendo, não. João, há 2000 anos atrás, ok? Não estou falando da igreja batista, igreja presbiteriana, igreja metodista, não estou falando dessa igreja, não. Estou falando da igreja primitiva, 2000 anos atrás. Aí você pergunta, pastor, mudou muita coisa da igreja primitiva para os dias de hoje? Olha, não muito, né? E está vendo aqui que não muito mudou, né? Tem um Diótrefes lá, tem um Diótrefes hoje nas igrejas que vai continuar fazendo as mesmas coisas. Começa a entender isso, começa a perceber. E o que ele faz? Além de ele não fazer bem, ele expulsa. Porque ele acaba dizendo que essas pessoas não são boas e ele exclui da igreja. Ele expulsa essas pessoas. Tem gente que estar numa igreja, a pessoa estar lá, já é o exemplo de outras pessoas não quererem estar. Porque ela faz mal. E a gente pode perguntar, mas por que Diótrefes estava na igreja primitiva? Por que o fulano está na igreja hoje? É o mesmo motivo, o amor de Deus. Deus ama a todos, chamou a todos. Alguns vieram e foram transformados, outros não, ficam durão, né? Ficam difíceis ali. E aí João, por último, vem falar de uma terceira pessoa, vou encerrar aqui. Versículo 12, ele diz, de Demétrios. Quem é Demétrio? Quanto a Demétrio, então ele fala assim, ó, Diótrefes é o pé de tropeço. Mas quanto a Demétrios, né? Todos lhe dão o quê? Testemunho. Lembra das 5 perguntas de Wesley? Todos lhe dão testemunho. E aí não é Demétrio que está falando dele. São os outros que estão falando de Demétrios. Todos lhe dão testemunho. Até a própria verdade. Uau! Então a verdade não é um princípio filosófico que a gente estuda na faculdade de filosofia, não. É uma realidade.
É um princípio que você vivencia no seu dia. Até a própria verdade testemunha dele. E nós, olha lá, agora, e nós também damos testemunho. A comunidade. A comunidade fala, não, Diótrefes realmente é complicado, né? A gente está orando por ele, né? Mas Demétrio, não. É um cara que está vivendo a verdade. Está vivendo a palavra. E nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Então você percebe aqui, eu queria que você hoje saísse daqui com essa ideia de que existem pessoas diferentes dentro da comunidade. Uns estão dentro da igreja visível, mas não são a igreja invisível. Outros estão dentro da igreja visível e são a igreja invisível. Percebe aqui a diferença? Então, pastor, o senhor está dizendo para mim que não adianta eu vir todo domingo, tomar Santa Ceia, dar meu dízimo, dar oferta de alçada e não sei o que, campanha não sei das quantas. Se eu não tiver entregado meu coração para Jesus, vou chegar lá no céu com a carteirinha da Igreja Evangélica Livre e falar, tem direito a entrar. Eu assim, não te conheço. Mas eu era a ovelha do pastor Richard, as coisas, pastor, olha, o pastor Richard eu conheço, mas você não. Percebe a diferença? Eu tenho que entregar o meu coração para Jesus. E não me interessa a igreja visível que eu esteja. Eu tenho que ser a igreja. A minha vida tem que ser de Jesus. Eu queria que a gente começasse o ano a pensar sobre isso. Por isso que eu queria que você voltasse para casa e olhasse de novo. Gaio é assim. Diótrefes realmente, né? Demétrio, cara, é fantástico, entendeu? E começasse a perceber que nós vamos ter, dentro da comunidade, Diótrefes, Demétrios, Gaios, né? Manuelas, Joaquinas, Antônias, né? O importante é que a minha vida seja de Jesus. E eu acho que esse é o princípio que a gente tem que colocar como norteador para a nossa vida nesse ano de 2023. Pastor, o senhor está falando isso porque o senhor quer encher a igreja? Não, eu quero que você tenha a sua vida cheia de Deus. É diferente. Eu quero que você tenha uma experiência pessoal com Deus. E aí, quando você pensar nas 5 perguntas de Wesley, você já, tô caminhando aí, tô dentro desse, né? Jogo aí, tô entrando nessa história aí, né? Porque o importante é que a minha vida, estando cheia de Deus, eu posso ter o que compartilhar com as pessoas ao meu redor. Que você vai ter pessoas que te querem mal, que falam mal de você, que te acusam, que querem te destruir. Cara, minha cara, este é o mundo. O mundo jaz no maligno. Nós não estamos ali no País das Maravilhas, né? País de Alice, né? Alice é um país das maravilhas. Não existe esse país, né? Nós estamos na Suíça. Pô, você está na Suíça, primeiro mundo, né? Top do top. Mas aqui também a gente tem que pagar a conta, tem que resolver problemas, tem dificuldades. É igualzinho, qualquer país também tem as suas dificuldades. Mas porque você está na Suíça, né? Tem uma conta bancária na Suíça. Você tem, né? Uma conta bancária na Suíça. Mas não quer dizer que tenha dinheiro na conta, né? A conta está lá, está vazia, solitária. Só ninguém me ama, ninguém me quer, né? Ninguém me lembra, ninguém se lembra de mim, né? É assim o nosso dia a dia. Mas quando a gente tem a Jesus no nosso coração, tudo muda. Por isso a gente volta daí no versículo 2. Vou pedir para o Alessandro botar o versículo 2 de novo lá, né? Ele fala, amado, acima de tudo,
Faço votos por tua prosperidade. Quer que você prospere economicamente? Sim. Mas qual é a relação que estabelece? Por tua prosperidade, por tua saúde. Quer que você seja saudável, tenha uma situação econômica boa. Mas qual é a comparação que ele faz? Assim como é próspera a tua alma. Então o princípio para mim, para você que somos cristãos, é que a nossa alma seja próspera. Que você pense sobre isso, ore sobre isso e comece a colocar a sua vida, os seus valores nesse novo caminho. Isso vai prosperar a minha alma? Isso está prosperando a minha alma? Não, então não está ajudando. Porque se for próspera a minha alma, eu vou ter saúde física e vou ter uma saúde econômica. Mas se a minha alma não for próspera, eu não vou ter saúde física e não vou ter saúde econômica. E aí quando eu toquei fogo no parquinho, lá no Congresso dos Médicos, eu falei assim, não adianta nada você estudar 8, 9 anos de medicina, fazer mais 3, 4, 5 anos de ainda estar aí atuando diretamente no hospital, né? E depois você começa a exercer a sua medicina, mas se a sua alma não é próspera, você não vai ter prosperidade no restante. Você acha o quê? Que os médicos quase me mataram, né? Claro, né? Mas é o princípio. E assim a gente tem que conversar com o economista, com o médico, com o psicólogo, com o sociólogo, de igual para igual, sem medo. Porque a minha alma é próspera. Se a sua alma é próspera, se a minha alma é próspera, nós podemos falar com reis, com governadores, com presidentes, porque nós temos o que falar. Nós temos o que apresentar. Esse é o princípio de ser igreja. Eu queria que você pensasse nisso. Quero convidar você agora a orarmos. Feche os seus olhos. Abre o seu coração para Deus. Coloca isso agora no altar de Deus. E que você saísse daqui com esse primeiro desafio do ano. Nossa, pastor, já ia para a igreja para receber desafio? É, desafio. Eu quero a minha alma próspera, Senhor. Senhor, eu quero saber como é que a gente faz isso. Eu quero prosperar a minha alma, eu quero que a minha alma prospere. Eu quero que a minha alma seja diferente. Lá no Nordeste tem um termo que é bem legal. Quando uma pessoa não é legal, sabe? Quando uma pessoa não é bacana, uma pessoa é assim, diótrefes, né? Aí o pessoal fala assim, isso é uma alma cebosa. Isso é uma alma cebosa. Você, Deus, eu não quero ser uma alma cebosa, eu quero ser uma alma próspera. Eu quero ser uma alma próspera, eu quero ser um Gaio, eu quero ser um Demétrios, mas um Diótrefes não. Eu quero ser diferente. Toca o meu coração. Jesus, vem. Toma conta da minha vida. Enche o meu coração. Transforma a minha vida. Transforma os meus desejos, meus sentimentos. Tira de mim todo esse ranço de Diótrefes. Eu não quero me chamar de Diótrefes, né? Eu quero me chamar diferente. Tira esse ranço da minha alma. Tira esse ranço do meu coração. Tira esses sentimentos ruins, tira essa vontade, às vezes, que eu tenho de falar mal dos outros, tira isso de mim, tira tudo aquilo que não é teu, transforma o meu coração. Eu quero que o meu coração seja limpo, seja agradável, eu quero que a minha alma seja lavada pelo sangue do Cordeiro. Lava a minha alma. Lava a minha psique, lava as minhas emoções, os meus sentimentos, os meus desejos, lava as minhas memórias, aquilo que eu guardei na minha memória, que é mágoa, que é tristeza, lava também, Senhor. Aproveita hoje, lava tudo isso. Eu quero ter uma memória diferente, eu quero ter um sentimento diferente. Eu quero que Jesus
esteja no centro da minha vida. Faz essa obra, Senhor. Transforma minha vida. Age na vida de cada um, de cada uma aqui presentes, ó Deus. Que Jesus possa ser o centro da nossa vida nesse ano de 2023. Que a nossa vida dê bom testemunho e que as pessoas ao redor falem isso de nós. Não sejamos nós falando, mas as pessoas ao nosso redor deem bom testemunho de cada um de nós. Para o louvor do teu nome nós oramos. Amém. Amém.